Paz, queridos. Vamos continuar aí falando com Jeremias, melhor, deixando Jeremias falar conosco. Vamos ler novamente o texto que lemos semana passada, 1 Jeremias 6 ao 18, que diz: Então eu disse, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse, não diga, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu enviar você irá, e tudo que eu lhe ordenar você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Quanto a mim, eis que hoje ponho você por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muralha de bronze, contra todo o país, contra todos os reis de Judá, contra todas as autoridades, contra todos os seus sacerdotes e contra seu povo. Na semana passada nós falamos sobre a vida do profeta, que é transmitir a palavra de Deus, mas também viver aquilo que prega. Tanto a mensagem quanto a vida do profeta é nos desafiar a vivermos de uma forma, a forma pela qual nós fomos criados. Nós vemos também que existe uma enorme diferença entre o que nós pensamos que podemos fazer e o que Deus nos chama para realizar. As nossas desculpas, aquilo que a gente apresenta para não fazer a obra, pode até ser justificada, mas ainda são justificativas diante da grandeza das ideias que Deus tem a nosso respeito. E Deus equipou Jeremias para a sua vida, para a sua jornada como profeta, com duas visões. A primeira foi a vara de amendoeira. Jeremias, capítulo 1, verso 11 e 12, está ali essa visão. E a amendoeira é uma das primeiras árvores que florescem na região da Palestina. Antes de brotar as folhas, as flores brancas desabrocham. Enquanto a terra ainda está sob os efeitos ali do inverno, as flores elas surgem. Antes que as folhas nascem, antes que a grama fique verde, as flores desabrocham. São as flores da antecipação, uma promessa de que a primavera está por vir. Flores são palavras. Não sei se você sabe disso, mas flores são palavras. Porque eu velo sobre minha palavra para cumprir, diz o Senhor. Essas palavras, como a flor da amendoeira, são promessas, uma antecipação do que está por vir. Elas se transformam em algo e o verbo se fez carne. Essa primeira visão do profeta é marcada por um jogo de palavras. Amendoeira e velar na língua hebraica são muito iguais, muito parecidinhos. Quem vês tu, Jeremias? Vejo uma vara de shaqued, que é amendoeira. Viste bem, porque eu, shaqued, velo sobre a minha palavra para cumprir. Estou velando sobre a minha palavra como um pastor vela pelo seu rebanho. Nenhuma das palavras que ouviste dizer deixará de se cumprir, nunca se perderá. Eu farei com que cada palavra se torne realidade. Aqui o método de Deus foi audiovisual. Ele falou e mostrou, né? Uma imagem associada a um jogo de palavras para estimular a esperança de Jeremias. Pelo resto da vida, cada nova primavera, pro resto da vida dele, toda vez que fosse chegar perto da primavera e ele visse a amendoeira em flor, o shaqued, faria com que Jeremias se lembrasse, despertando na sua memória de que Deus ia cumprir sua promessa, Deus ia cumprir sua palavra. Não há como viver pela fé, seja como profeta, seja como pessoa, sem não ser sustentado por uma visão assim. Eu preciso dessa visão, você precisa dessa visão. Em um nível profundo, nós temos que ser convencidos de uma maneira ou de outra, eventualmente lembrados de que nenhuma palavra é só uma palavra.
E as palavras de Deus não são meras palavras, são promessas que se cumprem. Ele realiza o que ele anuncia. Deus cumpre o que diz. Eu quero trazer à sua memória a flor que você mais gosta. Ah, eu não gosto de flor, eu só gosto de folhagem. Tudo bem. Quando ela começa a brotar ali do chão, a sua folhagem, ou aquele pequeno botãozinho de flor, eu quero que toda vez que você olhe para isso, você se lembre que palavras não são só palavras. E as promessas de Deus se cumprem, porque Ele cumpre o que diz. Segunda visão, uma panela de água fervente. A segunda visão de Jeremias foi uma panela de água fervente. Outra vez me veio a palavra do Senhor dizendo, que vês? Isso no verso 13 do capítulo 1. Eu respondi, vejo uma panela ao fogo, cuja boca se inclina para o norte. A panela estava inclinada de modo que a água fervente era derramada para o sul, né? Ela estava inclinada do norte, e ela inclinada no norte, né? Inclinada do norte, ia derramar para o sul. A cidade de Anatote, onde Jeremias nasceu, e as suas ruas de Jerusalém, estava ali no exato lugar, no curso daquelas águas. A água fervente, ela sendo derramada sobre Israel, é um símbolo dos exércitos inimigos marchando para uma invasão. As nações localizadas ao norte de Jerusalém estavam ali planejando uma guerra contra os israelitas. Essa guerra estava quase para começar, todo mundo sabia da guerra, estava ali um negócio feio, né? Assassinato, estupro, saque, tudo isso vem com uma guerra. E essa guerra que estava para acontecer, ela estava relacionada ao julgamento de Deus. A água fervente, ela lavaria a terra. O julgamento escaldante estava prestes a acontecer porque o povo tinha abandonado o relacionamento de amor com Deus e se envolvido com rituais religiosos a deuses estranhos, idolatrias. A guerra viria para interromper aquele modo de vida inútil, tolo, impuro e obrigando o povo a voltar os olhos para o que é essencial e eterno. Essa segunda visão, em contraste com a primeira, você olha esse amendoeiro tão lindo, essa panela de fogo fervente, parece que é negativa, mas é uma mensagem extremamente positiva, já que o efeito é conter o mal. Lembra, o mal deve ser contido, enfrentado, e não podemos ficar intimidados por ele, pois ele é usado por Deus para o nosso bem. O Senhor usa pessoas de todos os tipos, até aquela ruinzinha, para cumprir os seus bons propósitos. Tudo é usado como combustível no forno da salvação. As duas visões ensinaram para Jeremias que a palavra de Deus se cumpre, independente das circunstâncias, e que o mundo é mau. Mas Deus transforma todas as coisas para a glória do nome dele. Para cumprir o chamado de Deus para a nossa vida, seja como profeta, como um ser humano, nós precisamos ser especialistas em dois assuntos. Deus vê o mundo. Aparências são superficiais, as aparências enganam. Nossa tendência é subestimar a Deus, diminuir. E também subestimar o mal, superestimar o mal, aumentar ele, falar que ele é tudo. A gente diminui Deus e aumenta o mal. Não vemos o que Deus está fazendo e a gente acha que ele não está fazendo nada. Só porque a gente não está vendo, a gente acha que Deus está fazendo nada. E a gente vê o mal prosperando, né? E aí a gente acaba concluindo que quem tem o controle de tudo é o mal. As visões de Jeremias acabam com essas aparências, porque isso é aparência do mal. Parece que ele está no controle, mas o mal não está no controle. As visões de Jeremias mostram ali, nós somos ensinados a viver com esperança e nunca nos intimidar pelo mal.
Jeremias foi moldado pelas visões que Deus deu, não por modismos ou seus próprios sentimentos. Sabemos que ele se sentiu com medo e que foi maltratado pelas pessoas, se sentiu fraco, desesperado. É só você ler todo o livro de Jeremias, você vai ver isso aí. Muitas pessoas chamam ele de profeta chorão. Eu daria a mão para ele nesses dias. Também me chamaria de Adriana Chorona. Mas ele foi formado, moldado na fornalha de Deus, moldado pela visão de Deus e se tornou cidade fortificada, coluna de ferro, muro de bronze. Nada mal, né, para quem se achava uma criança. Não esqueça, Deus está agindo. Ele é, e não o mal que está no controle do universo. É Ele quem nos chama a servir, é Ele que nos capacita, é Ele quem coloca as palavras na nossa boca. A palavra do Senhor vai se cumprir e o mal não vai vencer. Mantenha a formação de combate. Não abandone a fé. Não se esqueça. Deus está agindo. Eu não preciso ver. Eu preciso crer. Deus te abençoe.